Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Ricardo Limonge e com Marcos Severo, ambos mestres em administração. Nosso bate-papo de hoje é a respeito de uma pesquisa da UFG sobre potencialidades e deficiências em áreas estratégicas no desenvolvimento científico e tecnológico em Goiás. Acompanhe agora a nossa reportagem. Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Fundação do Ministério da Educação, mostram que até o ano de 2012, apenas 8,5% dos programas nacionais de pós-graduação estavam localizados nas regiões centro-oeste e norte do país. Existe a carência, as empresas demandam pesquisadores, só que ainda existe uma cultura, especialmente no Brasil, de forma geral, essa é a minha opinião, de que inovação se dá por meio da contratação de engenheiros e por meio da contratação de biólogos, pessoas da área da saúde, mas não. Pós-graduação forma pesquisador, e pesquisadores são importantes para a inovação em qualquer área, porque é necessário um pensamento holístico, um pensamento interligado, do engenheiro, do biólogo, do administrador, do economista, do designer. Então é necessário que formem esses pesquisadores, porque todos eles, o conjunto deles, a união leva à inovação. A elaboração de novas políticas públicas e mais investimentos em ciência e tecnologia para o estado de Goiás são alguns dos objetivos destacados pelos pesquisadores envolvidos no projeto. Nosso trabalho, a primeira coisa foi identificar quais são os indicadores de pesquisa e inovação, tanto em Goiás quanto no Brasil, para ter uma forma de mensurar a inovação. Nós entramos em sites CNPq, das fundações de amparo, e procuramos esses índices. A partir da obtenção desses índices, dos indicadores, de quais são, fizemos a pesquisa para saber como está o indicador em cada região, de uma forma quantitativa, quanto é a pesquisa e a inovação em cada estado do Brasil. Os indicadores levados em consideração foram a quantidade de artigos publicados em periódicos, revistas científicas, congressos, capítulos de livros publicados, enfim, a publicação dos pesquisadores do estado de Goiás e depois comparado com o Brasil em periódicos e em congressos. Professor Ricardo, como foi feita a coleta de dados e essas fontes que existem de informações atualizadas no Brasil a respeito de estratégias de ciência, de áreas estratégicas de ciência e tecnologia, elas são atualizadas, elas são confiáveis? Eu diria que confiabilidade, sim. O grande problema é que a gente não consegue os dados, a grande maioria, com o mesmo período de tempo, tá? Um aspecto importante, inclusive, da pesquisa, a gente conseguiu mobilizar alguns alunos do curso de graduação em administração para ajudar. Isso ajudou bastante na coleta. Por quê? Basicamente, os dados que nós coletamos foi do CNPq, da CAPES, que tem um portal específico para avaliar a pós-graduação, e do Ministério de Ciência e Tecnologia. O grande problema é que, se você analisar, por exemplo, o GeoCaPes, ele vai ter dados de 2002 a 2012. E se a gente quiser saber, por exemplo, em relação ao programa de pós-graduação, que tem número de publicações, o Ministério de Ciência e Tecnologia só dá esse dado até 2010. E como a gente quer, de repente, fazer algumas análises, verificar a relação, isso acaba sendo um problema a ser trabalhado. Outro grande problema também é que muitos desses dados, eles não são exportáveis. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem que entrar no site que a gente está captando o dado e fazer a digitação e depois trabalhar. Que é outro grande problema também que acaba atrasando na hora de fazer a manipulação, o tratamento dos dados. E é um volume de dados grande. Porque se a gente for considerar, a gente pega todas as áreas de categoria do CNPq, que ele fala pós-graduação. Depois a gente tem que olhar estado por estado, porque o nosso estudo nós não quisemos pegar só Goiás. A gente considerou Goiás como depois o estado, região também, depois comparado ao Brasil. Então isso realmente deu um trabalho que foi, do ponto de vista de braço, realmente foi longo. Marcos, o Viver Ciência é um programa que trata basicamente de projetos de pesquisa da pós-graduação. E é unânime os convidados que a gente recebe aqui falarem que uma das maiores dificuldades para fazer pesquisa é conseguir financiamento, é ter recursos realmente para esses pesquisadores. O que falta, na sua opinião, no caso, para esses investimentos, especificamente no Brasil, no meio científico e tecnológico? Bom, tratando especificamente sobre a área de administração, acredito que falta uma inserção maior da empresa na universidade e da universidade na empresa. Seria uma forma do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário conseguir visualizar os benefícios proporcionados pela pesquisa. E isso é decorrente de um problema também
inerente às universidades, que é do pesquisador conseguir demonstrar para esse empresário os benefícios proporcionados pela pesquisa, né? Então, precisa melhorar essa via aí dupla para melhorar os investimentos. De maneira geral, é até um pouco cultural, né, no nosso país, achar que investir em pesquisa seria um gasto, e não seria um custo e não um investimento. Perfeito. Seria mais ou menos assim. E tem uma questão também que é o tempo, né? Às vezes o tempo do pesquisador é diferente do tempo de mercado. O que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa, a gente tem que entender o problema, tem que avaliar, e às vezes o empresário quer saber algo mais ágil. A gente está passando um pouco por isso agora, uma pesquisa para micro e pequeno empresário, meio que tem um medo muito grande de passar informação, e a gente precisa da informação. Mas resolve o meu problema, tá? Mas a gente não quer resolver o seu problema, a gente quer resolver o problema de um contexto. Isso acaba realmente gerando um certo problema. Ok. Além disso, professor Ricardo, quais são os outros desafios desse estudo, especificamente? Bem, até o que a gente, de produto que já foi feito? Nós encaminhamos um artigo científico para um simpósio da área, em que nós testamos uma relação para verificar todo o valor que a FAPEG tem disponibilizado aos pesquisadores, como isso tem repercutido em pesquisa, do ponto de vista de produtos e também do ponto de vista de inovações e patentes. E o projeto agora está avançando, a gente está concluindo agora um artigo mais descritivo para mostrar o que está bom e ruim no Estado, em ciência e tecnologia, e o objetivo agora é a gente conseguir envolver também alguns pesquisadores nesse projeto, né? Tem o objetivo de ampliar, Marcos, os próximos passos do estudo? O que você poderia falar para a gente? Sim, como que é um trabalho comparativo de Goiás com outros estados, tentar identificar qual o panorama e qual a posição, de repente, a perspectiva evolutiva da pesquisa em Goiás, em ciência e tecnologia, comparando com os outros estados. E, nesse sentido, nós precisaríamos de dados individuais de pesquisadores para poder incorporar na base de dados. A gente viu no seu resumo, professor Ricardo, que mais de 60% dos cursos de pós-graduação no Brasil concentram-se em região sul e sudeste. Isso realmente deixa uma carência para as outras regiões. Goiás está incluído nisso, né? E também acho que o grande problema é que os alunos acabam perdendo a oportunidade de contato com pesquisa. Aqui em Goiás, eu sou daqui de Goiás, a gente, por exemplo, percebe que, por exemplo, eu fiz minha graduação numa universidade particular. Não se ouve falar de ciência. Eu fui ouvir falar de pesquisa só no mestrado. Isso acaba limitando também o interesse, por exemplo. Se eu chegar numa sala de aula hoje com meus alunos de administração e falar quem tem o objetivo de ser professor ou fazer pesquisa, não, isso aí não é bom. Bacana é ir para a empresa, mas a gente também é uma abertura da profissão de administrador. Então, acho que a gente acaba tendo essa dificuldade também. Ok. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista. E você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à administração na UFG. Quando a pessoa vai fazer um TCC, principalmente se ele é aluno da graduação, ele é inexperiente. Ele não sabe, ele nunca fez. Mesmo que ele tenha, durante o curso, escrito vários textos e feito vários trabalhos, ele é inexperiente. Então, é preciso que exista na faculdade orientadores, pessoas que têm como tarefa orientar os alunos para que eles escrevam a sua monografia de maneira organizada, de maneira ordenada e que faça sentido do ponto de vista da produção do conhecimento científico.